Olá, bom dia. Hoje é o dia 6 de julho e eu gostaria de ler de novo com vocês Romanos capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ontem a gente viu então o nosso primeiro verbo. Eu havia dito que o primeiro verbo dos 5 verbos que Paulo utiliza para explicar a salvação estava no verso 28. Na verdade, ele está aqui no verso 29, é o verbo dantes conheceu, que conheceu antes. E hoje o verbo é o verbo predestinar, predestinou aqui, escolher. E não vou falar sobre predestinação, não é o nosso alvo, mas eu gostaria de falar sobre a maravilhosa boa nova de que a gente conhece nas Escrituras, de que Deus nos amou primeiro. E isso é extremamente importante. E em tempos de grande tribulação, de perseguição, os apóstolos vão estar escrevendo, inspirados pelo Espírito Santo, escrevendo aos irmãos que estão passando por situações difíceis, para que eles possam entender a profundidade daquilo que lhes acontece, daquilo que eles estão vivendo, ou seja, o fato deles terem sido escolhidos antes mesmo da fundação do mundo, como Paulo vai dizer em muitas de suas cartas. E Pedro, então, escrevendo sua primeira carta aos irmãos que estavam peregrinando na Ásia Menor, ou seja, os irmãos que haviam sido expulsos de suas casas, que perderam seus trabalhos e que estavam passando por uma grande perseguição, uma grande tribulação. E ele está escrevendo, então, esses irmãos, dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele está dizendo que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus. O que está acontecendo com eles é terrível, mas eles não podem se esquecer que Deus os escolheu, que Deus os amou, os conheceu antes e os amou de uma forma muito grande. Isso pode e deve e vai trazer consolação ao coração dos irmãos. Paulo, escrevendo de uma prisão em Roma, a igreja de Éfeso, ele diz isso no versículo 5 do capítulo 1, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o prazer de sua vontade. Deus tem um desejo muito grande de distribuir graça e amor. E ele escolhe, e ele vem e predestina, e sela no coração desses irmãos ou irmãs esse desejo de serem adotados por ele. É segundo o bom prazer que ele tem. Deus tem um prazer muito grande em abençoar, em doar sua vida, em fazer conhecido o seu amor aos seus filhos. E isso também está sendo escrito aqui para nos encorajar, para que possamos saber que temos um tesouro em nós. No capítulo 1, também no verso 9 e no verso 11 da carta de Paulo à igreja de Éfesos, ele diz: descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu prazer, que propusera em si mesmo. Deus propôs esse desejo, esse plano nele mesmo. E ele está dizendo, então, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Deus decide em si mesmo de nos abençoar e ele nos abençoa. E olha só o que ele diz no capítulo 3 dessa mesma carta, no verso 11: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo um propósito que existe antes da fundação do mundo, porque ele é eterno, antes do tempo ser criado, antes de que qualquer estrela existisse, antes que as galáxias foram criadas, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. E isso é para que você, não para que você perca o sono hoje à noite, mas para que você diga: uau, glória a Deus, obrigado, Senhor. Quem pode merecer uma coisa dessa? Ninguém pode. É por isso que no final a gente vai ver que é tudo pela graça, que é o tema das nossas meditações. A graça de Deus nos escolhe antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que você é mais importante do que uma galáxia. Por quê? Porque antes mesmo que a galáxia existisse, Deus te escolheu em Cristo Jesus. Deus te elegeu. Não é você que está elegendo Deus, não. É Deus que te elege. Uma coisa interessante é que Jesus, no livro de João, diz duas coisas que parecem contraditórias, mas que na verdade não são. Ele diz primeiro que ninguém pode vir ao Pai a ele se o Pai não o atrair. O Pai nos atrai ao Filho. E depois ele diz, então,
a uns religiosos que estavam lá, num outro momento, ele diz: vocês não querem vir a mim. Então, na verdade, a gente decide não querer ir, mas a gente não decide escolher Deus. É Deus que nos escolhe. Deus nos atrai a Ele e você pode, então, dizer não, como muita gente faz. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Então, você precisa ouvir a voz e abrir a porta, mas é Deus que vem bater na sua porta. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 7, ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta e misteriosa, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Essa sabedoria foi ordenada antes dos séculos, minha gente. Antes da história da humanidade, Deus já havia um plano para você. Olha só que lindo. Como que você não vai querer receber essa vida? Olha só, seria assim muita falta de inteligência, né, para dizer burrice. Não escolher a vida eterna, escolher a perdição eterna, quando Deus mesmo já veio bater a porta do nosso coração. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, ele diz o seguinte: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos e antes dos séculos. Antes que os séculos existissem, Deus, na sua graça, nos chamou para uma santa vocação, para sermos inteiramente dele, para pertencermos a ele. No outro texto diz para a santificação, ou seja, para que mais e mais e mais e mais e mais nós sejamos como Cristo. Que essa palavra possa te encorajar. E quando você estiver junto com os outros irmãos, ou sozinho no seu carro, no mato, na roça, na praia, você possa dizer: Deus, obrigado. Obrigado, obrigada por essa grande salvação que o Senhor nos deu antes da fundação do mundo. Que Deus te abençoe.